a nossa responsabilidade, né, em relação às famílias. Como é que o nosso trabalho pode impactar positivamente ou negativamente no estilo parental? Porque se a gente for pensar, um dos primeiros desafios das famílias é a relação com o sono. Então o bebê nasce ali perfeito para essa família, né? A mãe tá ali profunda nessa relação, conhecendo essa criança, descobrindo esse bebê, né, se doando da melhor forma, e de repente ela começa a perceber que o sono da criança não é como ela tinha expectativa, talvez, ou ela acredita também que essa criança não durma bem, e isso também traz para ela muita ansiedade, traz para ela muito receio se é uma falha dela como mãe, né, ou do pai também que está ali apoiando essa criança. Enfim, é em relação ao sono infantil que a família começa a se perguntar se ela sabe lidar com essa criança, se ela sabe cuidar dessa criança, se ela sabe promover, né, o que essa criança precisa. E assim como eles, né, a gente já tem hoje muita consciência e procura profissionais para o amamentar, para o parto, né? Antes do amamentar, né? A gente já procura profissionais para que a gente tenha um parto fisiológico, onde a criança possa já escolher ali o momento do nascimento, já com esse olhar de respeito. Então, a família vai em busca de um profissional que apoie ela no sono. E pode ser que a gente chegue nessa casa, gente, e a gente transforme o olhar dessa família e transforme a relação dessa família com o bebê para uma relação muito ruim. E esse bebê começa a cada vez mais a apresentar desafios porque se desconecta da mãe. E como é que eu posso promover essa desconexão? Gente, se um profissional do sono, ele ainda está, né, naqueles pensamentos arcaicos, onde a gente coloca ali métodos, onde a gente entende que se evitar o toque, se evitar o amamentar, as associações, que eu ponho com muitas aspas, né, mas que ainda é tão comum de ser dito que existe associação de sono, ou seja, se a criança dorme amamentando, é por isso que ela desperta, ou se a criança dorme com contato com a mãe ou com o pai, é por isso que ela vai despertar. Enfim, aí quando o profissional traz esse tipo de olhar, a mãe que estava ali desde a gravidez, buscando uma relação respeitosa com essa criança, ela começa a se ver ali numa sinuca de bico, literalmente, onde ela se sente ali muito vulnerável com a situação dela, que é de privação de sono, dessa criança cansada, e vem um profissional e diz que o caminho é não ter contato, o caminho é evitar o seio para adormecer, que o caminho é evitar o toque, que o problema é a cama compartilhada. E aí essa mãe, ela acredita mesmo nesse profissional e começa, às vezes, até a negar os seus próprios sentimentos de desconexão com aquela criança e começa a realizar aquilo que o profissional está trazendo, confiante mesmo. E por que essa mãe confia nesse profissional? Quando os pais eles entram em contato com aquele bebê e vê que aquilo tudo é muito novo, eles aceitam sim a opinião de quem é experiente. E frente à sua sensação de desconhecimento, e aparece um profissional que te diz, né, que sabe, que experimenta aquilo em outras famílias, e que funciona, e que é esse o caminho, essa família acaba atuando, agindo como está sendo direcionado, e esse bebê, gente, se desconecta. Sendo que no primeiro ano de vida, o bebê precisa estar a todo momento em contato com essa mãe. A todo momento se sentindo cada vez mais seguro, protegido, para então, depois, né, dessa idade, ele sim ter muita autonomia para dormir bem, em todos os outros contextos, na sua alimentação, na descoberta do mundo, né, nessa conexão aí, sai desse olhar só para a mãe e pode ter esse olhar para o mundo. E a gente, quando conhece os 4 P's, que a gente fala que são os 4 P's do apego seguro, tá, gente? Que é de proximidade, proteção, previsibilidade, e aqui o play, né, diversão, né, dos 4 P's que a gente considerar as palavras em inglês. Quando a gente falha, né, em algum desses 4 pontos, a criança ela começa ali a perder a sua segurança, a sua tranquilidade, o seu desenvolvimento, né, natural, e começa a vivenciar algumas situações, né, que promovem o alto cortisol, que promovem nela insegurança, que fazem com que ela fique
estressada, literalmente, e aí a criança passa a dormir mal, porque a mãe foi impedida de ter contato com ela. Então eu já estou aqui quebrando essa necessidade de proximidade, de proteção. E a criança, gente, ela quando vai vivenciando momentos de estresse, situações de estresse, e as famílias que vivenciam isso sabem, né? Então eu não posso tocar na criança. Esse foi o direcionamento que fizeram para mim. E eu vejo meu filho chorando, 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 chorando. E o profissional tá lá falando, não, mas vai ser por alguns momentos, vai ser por alguns dias só, daqui a pouco ele responde de uma outra forma. E os pais ali naquela situação vulnerável, né, e de desconhecimento, começa a seguir. E esse bebê, ele vai mesmo, né, aceitando que ele não é respondido em relação às suas necessidades inatas. E aí ele vai parando de reagir, porque ele já começa a ver, né, a situação ali de ação e reação, né? Então, nessa minha ação de choro, eu não tenho uma resposta, então acaba que eu não vou me desgastar aqui mais chorando, eu desisto, eu me resigno mesmo em relação às minhas necessidades e paro de chorar, e não significa que a criança passa a dormir bem, não. Na verdade, ela aceita, tá? Que ela não vai ser respondida em relação às suas necessidades básicas, que nesse caso é de contato. E o que vai acontecendo, gente? E esses pais que tinham essa criança, né? Aquela admiração por esse bebê, daquele nascimento, e aquele desejo de promover uma relação respeitosa, os pais e a criança começam a se desconectar. A criança porque não sente mais essa segurança que precisava segurar nos pais, precisava sentir em relação aos pais. E os pais começam nesse contexto a acreditar que tem que impedir que o filho traga à tona as suas necessidades. Ou seja, eu começo a achar que tudo que ele pede, né, não tem uma razão. Então, enquanto meu filho me pede ali me demonstra uma necessidade, eu mostro para ele que ele está errado, que ele não precisa daquilo, e agora eu estou te direcionando ou te educando. Bom, isso é o mais comum quando a gente entra em contato com um profissional que apresenta como solução um método de sono, que parece, gente, muito sutil, por muito pouco tempo, né, com respostas muito positivas, mas a gente está olhando respostas a curto prazo, sem conhecer em absoluto, né, de bases neurocientíficas, de como hoje a neurociências, ela já consegue comprovar o que acontece dentro do cérebro dessa criança que não tem as suas necessidades respondidas, gente. O nível de estresse que essa criança ela vivencia, né? O nível de estresse, de cortisol que esse organismo produz, um organismo que não está preparado para vivenciar aquilo. Enquanto, né, a criança ela está preparada para vivenciar ali, né, que é o natural das frustrações, então a criança ali vivencia ali uma ocasião, uma situação que faz com que ela tenha ali um cortisol aumentado, né? Então ela sente frustração, que vem a fome, o frio, o cansaço, o sono, né? Também, enfim, inúmeras necessidades dela, e vem os pais para corregular. Então a criança se organiza naquela necessidade. Só que nesse contexto do sono, quando entra um profissional que diz que os pais não devem corregular essa criança e que os pais não entram como agentes para proteger e conduzir essa criança, ela, gente, vai vivenciando um nível de estresse sem esse amparo que depois se transforma num trauma. E não é um exagero, não é um romancear de uma situação. Isso é comprovado hoje, gente, pela neurociência, como isso acontece dentro do cérebro de uma criança. A teoria polivagal traz essa explicação profundamente, apresentando os reflexos dentro do cérebro de uma criança. E aí eu trago para os profissionais ou para quem deseja trabalhar com o sono infantil, com as famílias no mercado materno-infantil, pediatras que já trabalham com famílias, enfermeiros, doulas, psicólogos, que nós devemos entender profundamente quais são as necessidades de uma criança, como que o adulto deve corresponder em relação a isso, como a gente vai promover um bom comportamento de sono com outras atitudes, trazendo para a família outras abordagens de conexão, de um olhar para si, da mãe se conhecendo, da mãe se entendendo, né, que ela tá deixando as necessidades dela serem mais importantes do que a necessidade do bebê.
Da mãe também entender que não é o autoflagelo que vai fazer esse bebê dormir bem, né? Ou a sua entrega absoluta lá, ela sem escovar os dentes, sem dormir, sem tomar banho. Não é sobre isso, né? E a gente vai conseguir entender profundamente a teoria do apego, que é a base do meu trabalho e que eu compartilho com vocês aqui nos meus posts, né? Nos atendimentos, nos cursos, na certificação do sono. E através disso, gente, é que a gente vai conseguir realmente entender sobre a fisiologia do sono, entender sobre a relação de apego e quanto isso influencia o cérebro e o desenvolvimento dessa criança. E nós, como profissionais do sono, com a responsabilidade desse impacto que a gente causa nessa relação familiar. Porque um profissional que não tem conhecimento disso e que estou ali embasado ainda em métodos, enfim, em teorias que dizem que o choro não causa nenhum trauma na criança, né? Então, esse profissional entendendo que ele pode desconectar a família dessa criança e que isso vai trazer respostas a longo prazo de doenças psiquiátricas, e não é um comentário sem base científica, gente, isso tudo tem evidência científica. O grau de trauma que a criança vivencia hoje na tenra idade é o que influencia nas doenças psiquiátricas no futuro. E o Bowlby, gente, quando ele foi estudar sobre as crianças abandonadas, olha isso que é importante a gente entender. O Bowlby, quando ele foi realmente, antes dele desenvolver, né, e desenhar essa teoria do apego, ele foi pego de surpresa mesmo. Na verdade, ele chegou a essa conclusão porque ele foi simplesmente convocado a avaliar as crianças que eram afastadas das mães em relação no pós-guerra, né? Então, estava ali para avaliar essas crianças e os comportamentos estereotipados dessas crianças que antes falavam e deixavam de falar, que antes tinham movimentos motores que haviam regressão nesses movimentos, enfim. Então, o Bowlby foi estudar essas crianças e esses comportamentos, né, em relação ao afastamento da mãe. E ele começou a perceber que esses mesmos comportamentos ele conseguia ver em crianças que estavam em convivência com a mãe. Então ele começou a entender, gente, que não era o afastamento físico da mãe que trazia para a criança aquele tipo de consequência, mas na verdade o afastamento emocional que a criança longe fisicamente da mãe vivenciava e que algumas crianças com a mãe também vivenciavam. Então, olha que profundo isso. Então, ele começou a entender que não era um afastamento físico que estava impactando naquele comportamento, era um afastamento emocional. Porque as crianças que estavam com as mães também apresentavam aquele tipo de comportamento, algumas crianças, claro. Então ele começou a entender que a relação entre mãe e filho é que impactava nisso. E aí, gente, a gente está trazendo hoje para o profissional do sono, que hoje eu chamo de educador parental em sono e apego seguro, porque já tem esse olhar muito profundo da relação parental e precisa entender de relação parental. É isso que vai transformar essa família. Ou seja, eu vou conseguir entrar, acessar essa família, conduzindo esses pais para uma relação de conexão com essa criança, ciente da minha responsabilidade profissional no futuro daquela criança. Então, os pais podem sim me buscar o meu atendimento, buscar o meu trabalho, para que minha criança, para o filho dormir, e até abertos por desconhecer, né, por desconhecimento, porque tá tão popular método, deixa a criança chorando um dia, só não toca, só não deixa dormir no peito, enfim, né, essas, bem popularmente dizendo aqui. O pai até pode procurar esse profissional esperando esse tipo de abordagem e vai encontrar um profissional que vai transformar o olhar deles para o filho, mostrando que esses filhos precisam, essas crianças precisam de contato, precisam de conexão, precisam de pais responsáveis, equilibrados emocionalmente, para se organizar e inclusive entender que quanto mais organizados estiverem, quanto mais aptos para responder à necessidade daquela criança, mais ela vai se entregar ao contexto infantil dela. Porque dormir é fisiológico, gente. Assim como a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Ninguém luta contra o sono. Sabe que hora que a gente não dorme? Quando a gente está inseguro.
quando a gente está em estresse, quando a gente está vivenciando alguma coisa que para o nosso cérebro vem como um estado de alerta. Eu preciso estar em alerta. Eu posso estar em alerta, eu estou aqui falando agora no lugar de um bebê. Eu posso estar em alerta porque eu estou sentindo a minha mãe vivenciando esse puerpério e sem apoio de uma rede de apoio sábia, mas com uma rede de apoio predadora, eu sinto minha mãe desconectada de mim. E como eu tenho um instinto de sobrevivência tão latente, eu simplesmente não consigo dormir. Será que se eu me entregar ao sono, ela vai fugir? Será que se eu me entregar ao sono, eu não vou ver nunca mais ela? Né? A criança então, ela tem essa sensação. Ou, né, a criança também ela tem outra maneira de cooperar, gente. Ela pode estar... Será que se eu dormir, eu não vou estar amparando minha mãe? Que eu sinto que minha mãe não está bem e eu quero estar aqui ao lado dela. Então, gente, a criança, ela começa a se comunicar conosco e trazer à tona aquilo que reverbera neles em relação ao nosso emocional, ao nosso campo emocional. E essa família que tem um desafio com sono e acessa um profissional que traz para eles esse novo olhar, como o sono, como a falta do sono, é uma comunicação. E que a gente não vai trabalhar em relação ao sono, mas a gente vai trabalhar em relação à relação parental para transformar o comportamento de sono. Gente, olha isso que profundo. Todo profissional que trabalha com famílias, todo profissional que tem contato com famílias precisa entender que qualquer direcionamento de desconexão, eu não estou tendo noção da minha responsabilidade e impacto nessa relação familiar, nessa relação parental e numa resposta no todo como uma sociedade. Porque as crianças que são abandonadas pelos pais em contextos de métodos de sono, elas refletem no futuro em comportamentos agressivos também com seus próprios filhos, em comportamentos agressivos, né, numa relação social. Então a gente não tem esse olhar a longo prazo, com um olhar extremamente fechado para aquela realidade ali do sono, só olhando para a criança, tentando consertar a criança, tentando desmerecer, né, a criança e as suas necessidades, desconsiderar a criança e suas necessidades, acreditando que não atendendo a criança, ignorando essa necessidade de proximidade e de estar perto da mãe, de conexão, de proteção, eu ignorando isso aqui com um olhar a curto prazo, pensando nessa criança dormir mais, né? Dormir sem minha presença, dormir sem amamentar, dormir sozinho. Gente, o que a nossa sociedade espera de uma criança dormindo sozinha? O que as famílias imaginam? Porque não estão em contato com profissionais responsáveis. Acreditam que uma criança, ela é capaz de ser colocada para dormir. Alguém vai, coloca elas para dormir, dá boa noite, fecha a porta do quarto e pronto. Esse é o sonho de pais, sem entender que esse tipo de comportamento de uma criança que demonstra que não precisa dos pais, vivenciou desprezo em relação às suas necessidades. E se eu, como criança, aceito que eu não vou ter o apoio e corregulação, ninguém vai me apoiar aqui, me ajudar no relaxamento, ninguém vai estar aqui me conduzindo, porque o momento do sono, gente, é um momento de paz, é um momento de harmonia, é um momento de entrega. E para a criança adormecer, ela precisa de pais que estão promovendo essa entrega, promovendo esse relaxamento, esse conduzir para o sono, que a criança pouco a pouco vai vivenciando isso com tanta tranquilidade, com tanta frequência, que o sono sim passa a ser para ela o momento mais gostoso do dia. A criança ela tem prazer em dormir, ela ama dormir, dormir não é um problema, né? Assim como ela tem fome, assim como ela tem necessidade de brincar, necessidades motoras, né? É natural. E a nossa sociedade, gente, uma sociedade direcionada pelo autoritarismo que espera, né, crianças adultizadas, que promove crianças adultizadas. Ou seja, a gente espera, por um desconhecimento profundo de infância e desenvolvimento neurocortical, a gente espera que uma criança não precise de companhia, não precise de proteção para adormecer. Então, o que a gente faz? A gente vai em busca de um comportamento que nem é esperado para a idade. E como tanto não é esperado para a idade, que para aquilo acontecer, um profissional entra e fala para abandonar. Ou seja,
Uma criança, ela precisa ser direcionada, ela vai se organizar, ela vai encontrar o ponto de equilíbrio dela no abandono, no não tocar, no tirar do seio tudo que é natural. E outra, há quanto tempo a nossa sociedade está promovendo esse lugar de quartinho de criança, de um ambiente dela, de estar sozinha? Há quanto tempo, gente? Nossos avós, eles tinham um quartinho só para eles? Os nossos pais tiveram um quartinho só para eles? Ou isso é uma situação de privilégio, de poucos privilegiados nesse país, que podem, né, ter uma casa com um layout que separe um quartinho para aquela criança, onde o casal é colocado num lugar tão mais importante do que uma criança, né? Então, o casal tá aqui junto nesse quarto e a criança sozinha aqui, que é um olhar do autoritarismo para a criança. Que no autoritarismo, gente, a criança ela não tem necessidade. E criança não tem querer, criança não tem que saber, criança não tem que dar opinião, né? Então, esse olhar, né, para esse desvalorizar da criança, tá sendo trazido para a gente de uma forma como se fosse uma coisa tão natural, que a gente passa nem avaliar aquilo que a gente até tem como verdade, sem entender por que eu tenho isso como uma verdade. Que criança não tem necessidades, que criança não tem querer. Por que eu estou nesse replicar? Então, gente, a gente tem que começar a voltar um pouquinho atrás, entender essas crenças que a gente vai trazendo e que às vezes a gente acessa profissionais que reforçam isso. Sem perceber que todo comportamento da criança é uma comunicação. Então eu vi mães colocando aqui, meu filho luta contra o sono. Gente, não existe luta contra o sono. O que existe? Existe uma criança que não está sendo observada, e isso não é uma crítica, isso aqui não é pra gente gerar culpa, é só pra gente começar a pensar juntos. Toda criança precisa comer, precisa dormir, precisa brincar, precisa de proteção, precisa de contato, tá? Essas são as necessidades básicas, vitais para uma criança. E aí, para um bebê, para uma criança, tá? Aqui eu não quero que a gente nem se prenda à idade, porque realmente não tem a ver com a idade, tem a ver com necessidades infantis. E aí, quando essa criança, esse bebê tem essas necessidades, e às vezes nós pais estamos tão desconectados, conhecendo tão pouco sobre a infância, que a gente não percebe nem que a gente não está promovendo. Então, na verdade, eu chego a nem perceber quais são os sinais de sono do meu filho. Na verdade, eu percebo que os sinais de sono dele, quando eu observo que aquilo é o sinal de sono, já até passou da hora, né? Eu espero uma criança irritada, gritando, nervosa, chorando, enfim. É a maneira como eu observo que ele está com sono, coloco ele para dormir, a criança está agitada, não se entrega, né? Eu vejo que ela quer dormir, mas não dorme. Vamos tentar pensar. Quando é que nós, adultos, tá? A gente não quer dormir, a gente está numa reunião importantíssima, morrendo de sono, que a gente consegue segurar o nosso sono. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, gente. A gente não segura sono. A gente até desejaria segurar sono em momentos importantes. O sono não é algo que a gente luta, né? Que a gente consegue vencer. Porque a gente tem ali uma substância química que chama adenosina, que ela traz essa sonolência pra gente, né? Que é esse ativar dessa entrega, e que é impossível lutar contra ela. O café entra como um protagonista aí, porque o café ele encaixa exatamente ali nessas conexões da adenosina e impede que ela influencie, né, o nosso organismo e nosso cérebro, no caso, né, para adormecer. Então, o café vem aí como até tentando proteger essa adenosina, mas ela tá no bebê, ela tá na criança, ela é natural e promove o sono. A adenosina também é responsável pelas sonecas. Então, quando vem essa substância no nosso organismo para promover o sono, o que eu preciso é de um ambiente, né, propício para o sono. O que eu preciso é de paz na questão da criança, independente da idade, tá? Posso falar até de crianças maiores, tá, gente? Maiores eu digo meus filhos de 5, 6, de 4, 5 anos, crianças de 7, 8, enfim, onde a família está muito atenta aos sinais de sono e promove um ambiente de sono. Porque muitas das vezes a gente quer que a criança responda à nossa rotina. Então eu, Lívia, tenho uma rotina. Vamos dizer que a minha rotina é chegar às 8 horas da noite em casa. 8 horas da noite já é muito
tarde para uma criança. O cortisol já entrou em ação, porque a melatonina, o corpo estava lá se preparando para adormecer no pôr do sol, que é quando começa a se preparar para adormecer. Nesse pôr do sol, meu organismo está se preparando, se organizando, mas a criança ainda está na casa dos avós, a criança ainda está na escola, está fazendo futebol, está fazendo aula de balé, não sei o quê. Aí a família chega tarde em casa, e quando essa família chega em casa, tem jantar, tem banho, enfim. E aí a criança, o organismo dela, que estava preparando para dormir, ele não consegue mais vivenciar tanta atividade e aciona o cortisol. Então o cortisol entra em ação e a criança tem ali uma sobrevida mesmo de energia, né, para vivenciar a atividade da família ali. E aí o cortisol, o efeito colateral do cortisol é demorar a dormir, porque com o cortisol eu não tenho adenosina, né? Ele impede ali a adenosina, ele interrompe a adenosina, na verdade, ele interrompe a melatonina, enfim. Então, quando eu estou com cortisol alto, eu não consigo adormecer, porque o meu organismo, para adormecer, ele precisa da adenosina estar lá em cima. Tem o ritmo circadiano também, que tem toda a homeostase preparando ali para esse sono. Eu tenho cortisol lá embaixo, e aí tem a melatonina, né? Dentro do nosso organismo, sendo produzida pela glândula pineal. E quando eu não coloco essa criança para dormir, não preparo o ambiente para ela dormir e tal, o cortisol entra em ação. E se o cortisol entra em ação, todo esse organismo preparando para adormecer é interrompido. E aí, quando eu quero que a criança durma, porque aí vem com a minha rotina, o meu horário, aí a criança já não consegue adormecer. Ela fica agitada, ela luta contra o sono, eu vejo que ela está cansada, mas não consegue dormir. E isso acontece conosco. Quantas vezes a gente está nervoso, estressado, preocupado, a gente deita na cama e não dorme? A gente está falando do mesmo hormônio, do cortisol. E se eu estou falando do cortisol, é fisiológico eu não conseguir dormir. Na minha questão do estresse, eu como adulto, e da criança, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então a gente está falando da mesma substância química. Enfim, gente, então a gente vai começando a entender que tem uma fisiologia toda por trás. E agora vamos trazer em cima dessa fisiologia por trás um profissional irresponsável que traz para essa família um método de sono. Seu filho está lutando contra o sono? Não. É hora de deixar ela no quarto, fecha a porta, conta X minutos, aí ele vai chorar, e você volta, que são assim, tá, gente, os métodos. Não vou dar aqui nem exemplos muito claros, porque vai que, né? Mas enfim, aí esse profissional irresponsável traz para essa família um olhar tão desconectado de percepção de necessidade da criança. Eu até vou voltar um pouquinho atrás. Esse profissional vai direcionar assim, que coloca para dormir mais cedo, isso e aquilo, mas sem entender que da mesma forma como fisiologicamente o cortisol impede que essa criança durma porque estava muito tarde, por exemplo, se a criança passou o dia todo sem se conectar com os pais, o nível de cortisol dela também é aumentado. E se o nível de cortisol foi aumentado porque ela tem necessidade dessa previsibilidade, né? O que é previsibilidade, gente? São de pais consistentes na sua ação com a criança. Pais sempre amorosos, pais sempre responsivos, pais assertivos. E a criança ela não vivencia previsibilidade porque a gente veio de uma criação autoritária. Então a gente começa a ficar muito bem com a criança, carinhosa, atenciosa, responsiva, até o meio do dia. Do meio do dia pra frente a gente começa a ficar cansada, nervosa, estressada, gritando e tal e tal. E isso a criança, ela não consegue saber qual que é a resposta que ela vai ter daqueles pais. Em algum momento ela tem uma atitude X e os pais são muito responsivos, carinhosos, atenciosos. Depois, no mesmo momento não, com as mesmas atitudes, né? Só que mais tarde a criança não está associando com isso. Os pais já estão cansados, estão pais nervosos, agitados, que gritam. E a criança, ela começa a vivenciar um ambiente tão ambivalente que isso gera nela, gente, um aumento de produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque ela está vivenciando uma situação de estresse, que é, gente, eu fiz essa mesma coisa de manhã e fui atendida com carinho. Agora eu tive essa mesma atitude e fui tratada com violência. E a criança começa a ficar, gente, num comportamento de tanta imprevisibilidade que ela começa a se desorganizar. E esse desorganizar emocionalmente causa nela estresse, e o estresse é o cortisol aumentado, gente, e isso impossibilita que ela durma bem.
Então, aquela família que está vivenciando um desafio em relação ao sono, não é só uma questão fisiológica, eu digo, de considerar horário para dormir, considerar horário de sonecas. Tem que considerar a relação parental, o quanto que o estilo parental impacta no sono dela. E se o estilo parental impacta no sono dessa criança e entra um profissional desavisado disso, ele mais ainda aumenta o estresse dessa criança. Então, aquela família que estava ali buscando um apoio de um profissional para fazer essa criança dormir, às vezes vai ter essa resposta sem entender o quanto impactou nessa criança, que já estava vivenciando o cortisol, dificuldade para adormecer, porque estava tendo pais imprevisíveis, ambivalentes, né, que não tem uma resposta consistente. E depois disso, ainda o profissional promove nessa família mais afastamento. Deixa chorar, é manha, não vai traumatizar. E aí esse profissional começa a trazer alguns argumentos. Famílias estão ali num momento vulnerável sem dormir há tanto tempo, cansados, exauridos, né? Vivenciando a privação de sono há tanto tempo, gente. E eles simplesmente agem daquela forma. Eles agem da forma como esse profissional está trazendo. E aí vai funcionar. Só que está funcionando porque meu filho simplesmente, além de vivenciar o estresse durante o dia, está vivenciando durante a noite também. E ele começa a se regular suas necessidades, gente, regular suas emoções, no momento que ele não tem nem desenvolvimento cerebral para isso. Vocês conseguem entender que a gente tem capacidade de se autorregular? Aqui é o cérebro na palma da mão, né? A gente fala que a nossa capacidade de autorregulação, ela vem da mielinização, né? Do nosso neocórtex. Ela vai acontecendo durante toda a nossa... desde o nascimento, desde o útero mesmo, até os nossos 26 anos, 27 anos. Olha só, com 26 anos eu estou pronta para me autorregular. E a gente está promovendo a autorregulação desse bebê ou dessa criança. Então não importa se tem dias de vida, não importa se tem anos de vida, se tem 5, 7. Eu estou considerando que eles são capazes de se autorregular em tenridade, gente. Isso é desconhecimento, isso é um desconhecimento assim, de cérebro, desenvolvimento cerebral, mesmo. Então, profissionais do sono que estão aqui, atentem-se para o que vocês estão promovendo, porque quando a criança vivencia essa relação, esse estresse na infância, Gabor Maté já traz para a gente, tem inúmeros estudos, além de Gabor Maté, Suguerra, enfim, tem inúmeros estudos, gente, artigos científicos, e tudo que eu estou falando com vocês aqui tem muito embasamento. Mas já é comprovado que as doenças psiquiátricas vêm da tenridade. E o Bowlby, como psicanalista na época que ele estudava, que estava estudando essas crianças afastadas das mães, né? Ali na época do pós-guerra, ele começou a entender que ele, como psicanalista, ele coloca assim que os psicanalistas, eles entendem que um adulto, né, com uma doença psiquiátrica, ele vivenciou um trauma. Então, vamos dizer assim, então tem um adulto que hoje tem uma doença psiquiátrica e quando eu vou voltar atrás ali, eu vejo que ele vivenciou um abuso sexual, vou ser aqui bem básica, né? Que esse é o óbvio que a gente espera, né? Aí vivenciou um abuso sexual com 7 anos de idade. Tá? Então, a psicanálise olhava isso com muita tranquilidade. Então, olha aqui, vivenciou esse trauma aqui, com 7 anos de idade, e hoje, como adulto, está refletindo nessa doença psiquiátrica dele. E o Bowlby foi mais profundo. Peraí, eu acho que é um pouquinho além. Se vivenciou esse abuso com 7 anos de idade, o que aconteceu antes para ele já estar ali vulnerável? Então, gente, o Bowlby começou a entender que a relação parental e a maneira como os pais não protegiam essa criança, né, deixavam a criança vulnerável para um abuso. Então, o Bowlby começou a entender que esse trauma desse adulto com uma doença psiquiátrica vinha de muito antes, mas que existiam vários marcos antes e depois desse trauma aqui do abuso, né? Existiam questões pós esse trauma de pais que a criança não consegue nem se relacionar e poder se abrir e falar o que está acontecendo com ela. E antes também, porque cadê a vulnerabilidade? E a vulnerabilidade dessa criança para que chegasse um outro adulto e abusasse dela? Cadê os pais? Onde estavam esses pais?
E aí, onde estavam esses pais não atentos para a mudança de comportamento dessa criança, quando estava vivenciando isso? Enfim, então o Bowlby, gente, ele começou a entender que tudo tinha ali um pré-trauma, né? Existiam algumas situações que vulnerabilizavam essa criança para isso. Então ele começou, e os psicanalistas, gente, caíam em cima dele, criticando, não aceitando os estudos. Ele fala na literatura dele, né, assim, que para mim era um estudo da psicanálise. Depois que eu vi que eu estava negando a psicanálise, né? E não estou negando, eu estou complementando Freud. Eu estou chegando um pouquinho mais além, eu estou aprofundando um pouquinho mais. Então, gente, nós que hoje temos acesso a tanta informação, devemos parar, né, como profissionais, de ficar rasos, né, da gente receber uma informação no curso e aquilo ali ficou ali, dali eu tô replicando, sem nem aprofundar. Tem que aprofundar, tem que estudar, tem que entender, tem que trazer conflitos para ele. Deixa eu entender. E por que você está falando isso? E quem traz aquilo? Enfim, a gente começar a realmente traçar o nosso caminho, né? Traçar a nossa história e entender que somos responsáveis pelas famílias que nos contratam. E os profissionais que estão querendo trabalhar com sono, né? Que é um trabalho que eu sou apaixonada, porque a gente tem a oportunidade, né, de entrar nessa família e tocar essa família desde cedo com informações tão profundas em relação ao estilo parental, que a gente está impactando uma sociedade como um todo. É um trabalho lindo, gente, porque é o primeiro contato da família com a educação infantil, sem ela perceber que ela está buscando uma linha de educação infantil. Quando ela procura um profissional para ajudá-la no sono, ela está procurando um profissional para ajudá-la a educar aquele filho, que ela a princípio entende que tem que educar aquele filho. E esse profissional consciente, com responsabilidade, ciente da sua responsabilidade, na sua influência, na sua capacidade de influenciar aquela família, vai trazer não só informações sobre o sono, sobre a fisiologia do sono, a neurofisiologia do sono, mas também sobre o estilo parental. Sobre como esse casal tem que se conhecer suas necessidades, reconhecer quais são os desafios ali para responder à necessidade da criança, para que essa díade ali, quando a gente fala do pai, da mãe da criança, né, para que aquela família nuclear se organize. A gente poder trazer para essa família conhecimentos que eles não tinham, trazer para essa família um olhar que não tinham, que às vezes está sendo influenciado, né, pelos próprios pais, pelos amigos, né, enfim. E ali a gente trazer informação baseado, né, em evidências científicas, né, onde a gente mostra o problema do estresse tóxico na infância, o problema do contato da criança com tanto cortisol, ou o problema da criança que não é respondido em relação às suas necessidades básicas, vitais, né? E não é um romancear de privação de sono, é assim mesmo. Não é sobre isso. Nós, profissionais que vamos lidar com essa família, a gente vai respeitar muito e ser muito empático com essa família privada de sono, e a gente vai permitir que eles se organizem, se conectando com a criança, entendendo de sono, entendendo do quanto precisam procurar de apoio para eles, né, com uma rede de apoio sábia, para tudo se organizar. Seria, gente, que eu acho interessante, eu vou falar até para vocês quando eu não tinha esse olhar responsável, sabe, para o sono. Tinha um momento que a gente via que o comportamento da criança não mudava em relação ao sono e a gente achava que era culpa dos pais até, né? Esses pais não são disciplinados. Esses pais que não estão seguindo o que eu tô falando. É porque eu desconhecia por completo o que estava por trás de um comportamento de uma criança que não dormia bem. Que essa criança estava comunicando com essa família, com o mundo. Então é importante demais a gente ter esse olhar atento, um profissional ter esse conhecimento, um profissional ter essa clareza em relação ao seu impacto nas famílias, né? E como ela pode promover mais conexão, crianças literalmente sendo respondidas às suas necessidades, né? E esses pais vão responder às necessidades das crianças quando esse profissional do sono olhar para esses pais e acolher esses pais, direcionar esses pais. Não é a cama compartilhada que vai fazer ele dormir melhor, não. Na verdade, a proximidade vai fazer bem para ele enquanto você não consegue se organizar em outros contextos.
Não é o seio que vai permitir que seu filho durma bem. Se você está muito, muito desequilibrada, desorganizada, dê ao menos o seio para ele ter o contato com você. Então, gente, são inúmeras coisas. Não é o ninar o seu filho que vai fazer ele ficar dependente de você. É o contrário, ninar o seu filho talvez seja o único momento que ele tenha você por inteiro e é isso que vai organizá-lo a dormir. E aí vem outra questão, mas Lívia, essas famílias já estão compartilhando cama, essas famílias já estão deixando o bebê dormir no colo, essas famílias já estão ninando essa criança e ela não dorme bem. Mas sabe o que acontece com essas famílias, gente? Elas fazem isso tudo culpadas. Porque tem uma sociedade toda falando que não é para ela fazer isso, que quanto mais ela faz isso, mais a criança fica dependente. Quanto mais ela faz isso, menos esse momento de autonomia vai chegar. E aí, essa criança, ela não consegue sentir paz no colo que está, não consegue sentir acolhida nessa cama compartilhada, e nem é acolhida mesmo porque os pais veem aquilo como problema, não se sente acolhida no seio, né? Porque primeiro a mãe tá aqui no celular, a mãe não sabendo da importância desse momento, a mãe tá ali louca pra ele sair do peito porque senão ele não vai aprender a dormir, enfim, então tem ali tanta desconexão e tanto desconhecimento da mãe, né, que não promove nessa criança a segurança, e um profissional chegar e organizar isso tudo, gente, é maravilhoso e é imprescindível. Poxa, a gente foi contratado para isso. Numa família que está confiando na nossa experiência, uma família que está confiando naquilo que a gente aprofundou, que estudou, que buscou. Então, quem deseja mesmo, agora estão falando, quem deseja mesmo trabalhar com sono, sejam bem-vindos. Essa certificação ela é profunda, ela transforma a sua vida, sua relação com seus filhos, te permite transformar famílias, promovendo o bom comportamento de sono, promovendo o estilo parental, que promova uma sociedade emocionalmente saudável, tá? E quem já trabalha com sono e deseja transformar mesmo seu atendimento, sejam muito bem-vindos. Enriquecer o nosso estudo lá, com seu conhecimento já em relação à fisiologia e tal, e começar a desconstruir, desaprender alguns outros contextos. Vão entender que não existe associação do sono, vão entender que não existe angústia da separação, vão entender que não existe relação de dependência quando a gente trata de apego, ou seja, é um olhar muito, muito profundo. Pediatras que desejam mesmo direcionar a família que está sempre reclamando sobre o sono, né? Que os pediatras consigam responder de forma assertiva e de forma também a promover essa conexão nas famílias e ver a volta dessa família no consultório com outro olhar para a criança e para o comportamento de sono dela, conseguindo realmente promover o bom comportamento de sono, porque os pais se transformaram e não foi uma mudança na criança. Gente, então é muito bonito, eu sinto muito prazer de trabalhar com isso e mais ainda de poder compartilhar com tantos profissionais. Aqui estou colocando, a Edenilze falou aqui, a ansiedade dos pais atrapalha, as crianças sentem tudo. Não é só sobre isso, tá, Edenilze? Porque a gente vai ser ansioso. Olha aqui o jeito que eu converso, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou agitada, e eu não preciso ser perfeita para os meus filhos dormirem bem, para os meus filhos se sentirem organizados. Olha só, eu preciso promover proteção, previsibilidade, proximidade. Então eu posso sim estar vivenciando um momento estressante, um momento problemático, e eu falar com meus filhos, filho, mamãe não tá bem, mas não é com você. É comigo. Você é criança, relaxe, se liberte, esse problema é da mamãe. Porque as crianças, elas acabam sendo tão negligenciadas nas suas necessidades, que eu tô aqui com um problema, e claro que se eu tô com um problema, gente, com toda a minha libido, que a gente chama assim, né, que é a minha energia vital, focada no meu problema, focada na minha dor, a criança tá abandonada. E se ela se sentindo abandonada, precisa às vezes explicar, filho, agora eu não consigo te dar atenção. Vamos dizer que eu perdi uma pessoa, perdi minha mãe, perdi meu parceiro, não sei. Eu tô sofrendo, eu tô em sofrimento. Mas a criança vai estar em sofrimento se eu estou ignorando ela e ela não está entendendo por que eu estou em sofrimento. E eu dizendo para ela que eu estou em sofrimento, que eu sinto muito, mas que eu sei que ela precisa de mim, mas agora eu nem sei o que eu consigo dar para ela, ela já se sente acolhida, gente, porque a gente está falando de regulação. E a maneira como eu lido com meu filho, eu já estou regulando ele. Então não é sobre uma mãe perfeita que a gente está falando. E isso nem existe, né? Estou falando de uma mãe consciente, de uma família consciente, de um profissional que consiga promover essa consciência. É sobre isso que a gente está falando.
Então, é muito, muito importante a gente ter consciência da nossa responsabilidade como profissionais, nossa responsabilidade como pais, sabe que é nossa responsabilidade na sociedade de ser uma influência e um exemplo de amor para as famílias, para as outras crianças, enfim. Então, às vezes, eu estou ali no supermercado e com esse olhar tão atento para as necessidades da criança, eu posso ser empática com essa mãe. Tá difícil, né? Mas eu acho que sua criança tá cansada, é por isso, ela tá nervosa, o supermercado não é um ambiente para ela. Enfim, eu tô ali com uma mãe, com uma amiga que tem um bebê, e eu falo, amiga, organiza seu coração, né? Seu bebê, ele pode ficar no seu colo, ele pode ficar no seu seio, permita que ele seja criança, seja acolhido. Então, gente, a gente com informação, a gente vai começar a saber organizar isso tudo. E é isso que eu tô querendo compartilhar com vocês. Tá bom? Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais entender como sociedade. O quanto é genuíno o que nossos filhos apresentam pra gente, o quanto é verdadeiro o que as crianças apresentam pra gente. E ignorar as necessidades da criança, gente, é uma crueldade. E eu não tô aqui ignorando a privação de sono dos pais, não tô aqui ignorando a dor dos pais, eu tô querendo acolher a todos. Né? Os pais têm as suas necessidades, as crianças têm as suas necessidades, mas quem é capaz de responder às suas necessidades? Um adulto é capaz, gente. Se eu tô cansada, se eu tô esgotada, né, e meu bebê não dorme, né, em algum momento ele vai dormir, e eu que me organize para dormir também em algum momento. Mas não, né? Mas a criança, ela não tem essa capacidade dela falar assim, o mundo lá fora tá fazendo isso, mas então eu vou me organizar assim. Não tem, ela é dependente, 100% dependente de nós. Então, gente, não é pra gente acolher uma criança, não preciso ignorar os pais, sabe? Não é uma troca. E para atender os pais, eu não preciso ignorar as crianças. Não é sobre uma troca, é sobre todo mundo ser importante. A necessidade das crianças é importante e a minha necessidade é importante, como pai, como mãe, como cuidador.